Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Primeiro eu queria agradecer a todos que ajudaram na campanha do Bernardo, né? Ele já saiu do hospital, já está de volta em casa, mas ainda necessita de cuidados. As doações são necessárias ainda para a gente poder inteirar o valor do tratamento, mas as notícias são boas, graças a Deus, ele está em casa. Amanhã a gente vai ter um almoço beneficente aqui em Pederneiras, quem puder participar, né? Vai ser ali no... Pode me falar? No salão da igreja. Qual igreja? Sim. No Santa Rita. No salão de Santa Rita. Vai ser um almoço beneficente para ele e para o Lucas, que é um menino aqui também de Pederneiras que necessita de remédio de alto custo. Dia 6 também tem no Canto Verde. Dia 6 também vai ter ultrassom no Canto Verde. Das 4? A partir das 4 horas também vai ser em prol do Bernardo e de uma outra moça, da Kelly. Também está passando por um momento de dificuldade de doença e está precisando muito da nossa ajuda. Então, fica o convite aí para a gente participar. Provavelmente nós vamos estar lá no Canto Verde ajudando. O seu espírita vai estar lá ajudando no sábado. Convido a todos quem puder ir lá participar. Assim, foi tão rápido a arrecadação, graças a Deus, com o Bernardo, que eu fiquei assim, muito feliz com a comunidade, com a cidade de Pederneiras, né? E os nossos amigos também da página ajudaram bastante, queria agradecer a confiança no nosso trabalho. Nós continuamos ainda com a campanha das escovas, estamos recebendo escovas, hoje nós recebemos mais 24 escovas e vai até que dia, Lê? Nós vamos levar para São Carlos dia 6. Então, nós vamos levar para São Carlos dia 6, quem quiser que a gente compre, quem quiser comprar, comprei lá no Atacadão em Bauru, está mais em conta, tá? Então, quem puder ajudar para Fraternidade Sem Fronteiras, entra no site deles, conhece o trabalho deles é maravilhoso, vale a pena, toda ajuda é muito bem-vinda. Acho que só, bom, amanhã tem estudo, apesar de ser aniversário da nossa cidade, mas temos estudo amanhã às 20 horas. Mais algum recado? Só. Então vamos lá. Então convido a todos então para uma oração, nesse momento, a todos os nossos amigos que estão presentes, aos nossos amigos que nos acompanham. Hoje nós vamos receber Rodrigo, um amigo da casa já, nosso amigo do coração, né? Ele vai falar sobre buscar e achareis. Então vamos, nessa oração, pedir muita luz para o nosso amigo Rodrigo, muita inspiração e também pedir para que nós consigamos, no Evangelho de Jesus, absorver toda a sua palavra de amor, tudo que ele quis nos deixar como legado, como objetivo, como aprendizado. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em seu nome, em nome de Jesus, nosso irmão, aquele irmão mais velho que cuida da gente, que nos protege, nos ampara. Agradecendo a espiritualidade amiga desta casa, a espiritualidade que nos acompanha os trabalhos de hoje. Eu peço que nesse instante abençoe a todos nós que estamos aqui reunidos, encarnados e desencarnados. Que as bênçãos se estendam para os nossos lares, nossos familiares, as pessoas que necessitam de oração, as pessoas que estão em desequilíbrio, as pessoas que estão passando por momentos difíceis, que consigam, com a palestra de hoje, com o bate-papo de hoje, encontrar o equilíbrio no Evangelho de Jesus. Agradecendo mais uma vez pela oportunidade, então damos por aberto o nosso bate-papo de hoje. Bem-vindo, Rodrigo. Agora você o microfone, que bom. Sem problema. À vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite ao pessoal da página também.
Muito obrigado pela presença de todos. E, bom, Ana, Alexandre, não preciso nem falar. Somos de casa, graças a Deus mesmo. Exatamente. E o que nós combinamos de conversar hoje, e é bem no sentido de conversar, porque eu consigo olhar para o Evangelho de Jesus de uma única maneira, que nos convida a muitas reflexões, ou infinitas reflexões, né? Chegar ao Evangelho de Jesus é procurar o tesouro, mas tem que escavar, tem que aprofundar, tem que entender o sentido, não só literário dos textos, mas principalmente a mensagem profunda a qual Jesus vem nos passar. Eu digo isso porque muitos de nós, os que nos assistem, os aqui presentes, já foram à Bíblia, ao Evangelho propriamente dito, e sentimos certa dificuldade em ler os textos que lá estão. Mas o problema é do texto? Não. O problema é nosso, no sentido que a gente não leva a época, o contexto onde Jesus estava falando, o povo para que ele falava. E se ficarmos presos na letra, ele já nos orientou. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o objetivo da noite é que a gente aprofunde nas reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Capítulo 25 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, então, é o que conversaremos, intitulado Buscai e Achareis. Às vezes passa despercebido por nós, achando que Kardec colocou nessa sequência à toa e esse tema porque ele achou bonito. Não. Espíritos da envergadura de Kardec nos mandam infinitas mensagens em pequenas palavras. E quando eu estava construindo a ideia das reflexões da noite, esse tema me chamou a atenção. A pergunta que veio à minha mente é: o que eu busco? E o que eu espero encontrar? Num primeiro momento eu não entendi bem e continuei refletindo. E aí veio algumas ideias que eu gostaria de compartilhar com os amigos que nos assistem. As nossas buscas, hoje, no nosso dia a dia, o que a gente vem procurando na nossa vida de relação, no nosso dia a dia, ele lá nos traz paz ou, na maioria das vezes, angústia? Eu vou aumentar a ideia. Por que a gente se aflige tanto com o dia de amanhã? Por que o futuro causa em nós espanto, angústia? Pensar lá na frente causa algumas coisas que não são sentimentos bons dentro de nós. Estou certo ou não? Porque, como nos orienta Kardec, longe da lei divina, nos tornamos infelizes. Próximo dela, do amai-vos, né, uns aos outros, nos tornamos então felizes. O grande problema com o que buscar, melhor dizendo. Eu estou buscando coisas que me tragam paz ou coisas que vão me trazer atribulações? O que eu encontro nas minhas buscas, como já dissemos, traz paz ou tribulação? Se a resposta for tribulação, tem que mudar o que busca. O problema não está no outro, não está em Deus, não está em lugar nenhum. Está no que eu quero para a minha vida. Então, responder essa pergunta de forma muito honesta para nós mesmos vai dar um novo direcionamento no nosso caminhar. O que é que eu busco? E o que eu espero encontrar? Com essa pergunta a gente vai entrar na narrativa da noite, né? Kardec, no item primeiro, como sempre, ele traz trechos, pinça, versículos, capítulos do Evangelho. Aqui ele trouxe Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11, e eu vou reproduzir para que a gente comece a refletir sobre. Está subintitulado Ajuda-te e o céu te ajudará. A narrativa traz Jesus dizendo para nós: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e vos será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, se lhe abrirá. Que homem entre vós darás uma pedra a seu filho, se ele lhe pedir pão? Ou se pedir peixe, dar-lhe-á uma serpente? Portanto, se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará
verdadeiros bens aos que lhe pedem. Se levarmos o texto ao pé da letra, pronto, o palestrante morreu. Se levarmos o texto ao pé da letra, podemos cair no erro de achar que tudo que nós pedimos para Deus, do jeitinho que nós pedimos, Ele vai fazer sem nenhum esforço. Porque o texto está dizendo assim, ó: pedi e vos será dado, buscai e achareis. Só que antes tem um verbo no imperativo: pede para que seja dado, buscai e achareis. Ele está dizendo para nós: quem de nós é capaz de dar uma pedra se nosso filho pedir pão? Nós somos capazes de fazer isso? Não. Mas será que é possível que Deus forneça tudo aquilo que eu peço do jeito que eu quero? Vamos guardar a resposta para daqui a pouco. Nós, pais, educadores, podemos dar tudo o que os nossos filhos pedem? Podemos. Devemos? Não. Então vamos lá. Por que que nós não podemos? Porque se o meu filho chegar para mim e disser assim, ou aquela pessoa que está sobre minha educação: hoje eu vou sair e amanhã cedo eu não vou na escola porque eu não quero ir. Alguém em sã consciência deixa? Não. Mas ele não queria ir passear? Não é pedir e obtereis? Nós fazemos isso para eles porque nós sabemos o que é melhor para eles. Assim é o Pai conosco. Crianças espirituais, que é o que somos ainda, pedimos exageradamente coisas ao Pai e normalmente, graças a Deus, Ele não atende tudo da maneira como nós queríamos. Porque nós somos essas crianças que pede sem saber o que pede. Mas o Pai entrega aquilo que é necessário. Quando a gente fala que Deus entrega aquilo que é necessário, é importante que a gente reflita para que a gente não caia em alguma contradição. Quando fazemos a oração do Pai Nosso, tem lá uma passagem que diz: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Muito bem. Só que como que a gente consegue entender quando Deus concede, na minha vida, por exemplo, uma doença, uma dificuldade financeira? Alguém pediu uma doença, uma dificuldade financeira? Não. E por que que o Pai oferece? Porque, na grande maioria das vezes, nós somos doentes da alma, se não do corpo. E o Pai precisa dar o remédio. E o remédio nem sempre, ou na sua grande maioria, o remédio é amargo. Se for uma injeção, dói. Mas o remédio é o que cura. O remédio é o que liberta a nossa alma de erros, formas de pensamento que vêm há milênios errada. Quando olhamos para o Pai, soberanamente bom e justo, que é o que nós afirmamos com doutrina espírita e que todos nós cremos, então eu só posso crer que tudo que chega até mim é o que é bom para mim. Os amigos que estão aí, os que estão me assistindo, esse rapaz não está bem da cabeça. Vamos lá. Nós não podemos pensar que essa mensagem do Evangelho é para esse corpo material. Isso aqui nós estamos, nós não somos. Nós somos espíritos que vemos trazendo uma bagagem espiritual enorme. Temos delitos no passado de todas as ordens, moral, físico, e enfim. Como eu brinco sempre, eu não gostaria de ver minha conta corrente com o Pai. E a gente precisa ir reorganizando tudo isso. Pegamos o exemplo do Bernardo aqui de Pederneiras. É claro que ninguém queria doença na família, mas olha o que mobilizou de pessoas. Olha quantas pessoas descobriram que elas são capazes de ajudar o próximo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que as dificuldades da vida nada mais são que degraus na nossa escada evolutiva. Cada situação difícil que eu vivo e eu venço, são degraus que eu alcancei. Então, quando eu, arquiteto e autor da minha vida e do meu destino que eu sou, eu busco algo fora da lei de Deus, longe do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, que Jesus nos apresentou, eu só vou encontrar provas, expiações, corrigendas, porque aprendi com a Umara Barbieri que a gente não está aqui para pagar, né, Alexandre? A gente discute sempre disso. Ninguém está aqui para pagar, primeiro porque Deus não é banqueiro.
Ele não quer receber nada de ninguém. É pai educador. É pai que nos dá a oportunidade de fazer de novo. Mas é preciso que eu entenda e redirecione a bússola do que eu busco. E por fim, ele está dizendo assim, ó, se nós que somos maus conseguimos dar coisas boas, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará verdadeiros bens aos que lhe pedem. E a gente não pode achar que são bens da matéria, que é o que infelizmente a gente faz. A nossa relação com Deus muitas vezes é a relação de troca. Eu faço isso, o Senhor me dá aquilo. Essas promessas de Jesus não têm sentido aqui. Elas são para a vida futura, para a casa do Pai. Quando biologicamente morrermos, né? Espiritualmente, é claro que não. Vamos lá. Então, conseguimos ter uma primeira ideia do que é o buscai e achareis. Não é aquela posição de sentado, esperando que tudo venha até mim do jeitinho que eu quero e do jeitinho que eu pedi. Se eu pedir um carrinho amarelo e ganhei um vermelho, eu faço birra, eu fico de mal. Não é isso. Kardec, lúcido como sempre, vem na sequência nos clarear essa história. Ele diz assim, ó, do ponto de vista terreno, com os olhos da matéria, a máxima buscar e achareis é análoga, é igual, ajuda-te o céu te ajudará. E agora ele traz o conceito. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. Afinal, o progresso é filho do trabalho, pois o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Olha o que Kardec está falando para a gente, que o buscar e achareis é o princípio da lei do trabalho, lei divina. Não estamos aqui falando da lei do trabalho, da remuneração, também, mas não só dessa. Estamos falando de todo o trabalho, mas principalmente do trabalho de autotransformação. Ele está dizendo então que o buscar e achareis é o princípio da lei do trabalho, consequentemente lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e põe em ação as forças da nossa inteligência. Vamos ver se isso é verdade? Vamos criar um exemplo. Na minha família, eu decidimos a família que está na hora de trocar de casa, uma casa maior, por exemplo. Como é que eu faço para ter uma casa maior? Muito provavelmente eu vou reunir a família, vamos ver o que pode ser economizado, vamos então talvez procurar um emprego melhor, que remunere melhor. Então eu criei um plano e vou executar esse trabalho, correto? Vou economizar, vou fazer tudo aquilo. Quando eu conquistar a minha casa, o meu objetivo foi o progresso, não foi? Então, lei do trabalho, trabalhei, me dediquei, conquistei, progresso. E eu precisei colocar então a minha inteligência nesse trabalho. As forças da minha inteligência foram para construir essa ideia. Tá certo? Funciona? Legal. Vamos lá. Agora nós vamos ver para o espírito, que é o que nós estamos conversando, né? Já se imaginaram como estaremos daqui a 10 anos? 15 segundinhos para pensar. E eu não contei para vocês, nem para os amigos que estão assistindo, que eu sou médium, eu adivinhei tudo que vocês estão pensando. Quer valer? Não foge do que eu vou falar aqui, ó. Daqui 10 anos eu quero estar, para quem está com a idade mais adiantada, eu quero estar aposentado, com saúde, meus filhos bem, estabilizado, certo? Os mais novos querem trabalhar, estudar, constituir família, conquistar a independência. Os meio do caminho, que somos nós, que estamos subindo a curva ainda, ou sei lá, também quer se estabilizar, quer criar família, quer deixar todo mundo bem. Errei? Sou médium, vocês viram? Sabe qual que é o grande equívoco dessa análise nossa? Ela é pertinente? É, óbvio, todo mundo quer isso. Só que a gente se esqueceu de uma variável única. Vida, nós temos uma só. Quando Deus nos criou. Encarnações, eu tenho várias, inúmeras. E daqui 10 anos, possa ser que eu não esteja mais aqui. Eu estou. Então, não sabemos. Mas eu quero dizer assim, daqui 10 anos não estaremos mais aqui encarnados. E aí eu vou dizer o seguinte, tá, eu não vou fazer plano para a minha vida daqui 10 anos então? Vou, porque eu sou espírito imortal. Só que os planos mudam.
O que eu devo buscar se modificou. Então, com essa visão, eu começo, não na hora que eu desencarnar, já, 5, 10 minutos do meu dia, refletir como eu desejo estar daqui 10 anos espiritualmente falando. E aí eu começo a avaliar assim, ó. Vou lá fazer o que Santo Agostinho pediu e descubro que eu sou então um espírito, não mais uma pessoa, um espírito orgulhoso. O que eu tenho que fazer? Trabalhar o orgulho. Então vamos buscar. Eu vou buscar dentro de mim ferramentas, vou buscar formas de combater o meu orgulho. Mas não tem outra maneira de combater o orgulho a não ser situações ou pessoas que firam o meu orgulho. E eu, disposto a modificar, coloquei todas as minhas forças no trabalho de transformação, eu renuncio o desejo de vingança e começo a trabalhar em mim a humildade. É mais ou menos assim, ó. Nós vamos sair daqui agora do Amigos do Bem e vamos para a Feira das Nações. Ali, na esquina da frente, um carro fecha a nossa frente. Só vale pensar, não vale falar o que nós pensamos. Esses somos nós ainda, materialistas. Nós já imbuídos do desejo da transformação moral, nós vamos de novo sair, a pessoa vai fechar a nossa frente. Nós vamos entender que ele é um irmão em desequilíbrio, que ele pode estar precisando chegar rápido em casa porque a mãe, a filha, o pai está doente. Rodrigo, mas isso diminui o erro dele? Não, o erro dele é o erro dele, mas modifica a minha forma de enxergar o próximo. Dessa forma eu vou trabalhando em mim as minhas mazelas. E toda vez que eu combato um vício, eu adquiro uma virtude. Então eu busquei ser menos orgulhoso com a lei do trabalho que eu fiz, apliquei dentro de mim. O progresso foi me tornar mais humilde ou menos orgulhoso, depende do termo que a gente queira usar. E para isso eu precisei muito da minha inteligência, principalmente da minha inteligência emocional. Porque vão ser situações, vão ser pessoas, aquela pessoa difícil que a gente fala, nos achando uma facilidade de viver com nós, né? A gente sempre acha que o outro é difícil de viver, né? São essas pessoas certinhas, no lugar certo, para nos ajudar a direcionar a nossa busca. Muito mais à frente, Kardec vem dizer para nós que o que nos diferencia dos animais, Deus colocou em nós o desejo incessante do melhor. Isso é tão intrínseco dentro de nós, é lei inata, né? Está inato dentro da gente, melhor dizendo, porque ninguém sai de casa para fazer algo ruim, ou não fazer o seu melhor. Às vezes o resultado não é o que a gente queria, mas a gente sai sempre com a ideia de acertar. E essa busca por melhorar a nossa vida, o nosso conforto, a nossa medicina, a nossa saúde, isso foram todos buscas da sociedade como um todo, claro que amparado pelo plano espiritual, claro que espíritos reencarnando para essa missão, mas é por causa desse desejo incessante de nos melhorar. O que seria de nós se Deus tivesse liberado então a gente da lei do trabalho? Já conseguiram se pegar sem fazer nada? Por quanto tempo? Mas nada é nada. A gente não consegue. Se Deus nos tivesse liberado do trabalho, nossos membros talvez estariam atrofiados. Muito provavelmente estaríamos na caverna ainda sem descobrir o fogo, né? Então percebam que o buscar e achareis é um trabalho para dentro. É aqui, ó. Não é para fora. Buscar se reconciliar com Deus é trabalho de cada um. Um pode auxiliar o outro e devemos nos auxiliar, mas nós temos que desejo incessante de auto-melhora de cada um de nós, né? Mais à frente, no quarto item, Kardec traz uma citação do Livro dos Médiuns, capítulo 26, 291 e seguinte, que ele está dizendo assim para nós, ó, que os espíritos não vêm então nos poupar dos trabalhos de pesquisa. Se nós queremos descobrir algo, se eu quero aprender doutrina espírita, não dá para ficar em casa sentado e falar assim, eu quero aprender doutrina espírita. Dá? Não dá. Vai ter que ler, vai ter que pesquisar, vai ter que se aprofundar, vai ter que assistir palestra, seminário, participar de estudos e assim por diante.
Então eu quero aprender física. Dá para aprender física dentro de casa? Não dá, precisa estudar. Eles estão dizendo assim, ó, nós estamos aqui para te amparar, mas é preciso que vocês queiram. E mais à frente, eles trazem uma importantíssima situação para nós. Que eles estão dizendo assim, ó, não, os espíritos não vêm liberar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e a estrada que a ele conduz, dizendo-lhe, caminha e chegarás, encontrarás pedras sobre teus passos, olha e tira tu mesmo. Nós te damos a força necessária se queres empregá-la. Eles estão dizendo para nós assim, ó, vai ter trabalho na sua vida? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Eu vou fazer para você? Não. É você quem vai fazer. E essa é uma relação muito estranha nossa, por exemplo, com Deus. A gente quer que Deus faça, que Jesus faça por nós a obra que é minha. Às vezes nós nos revoltamos contra Deus, nos brigamos, ficamos de mal dele, fazendo picuinha porque ele não fez aquilo que eu queria que ele fizesse. Vamos a um exemplo. Nós vamos para dentro da casa espírita, que é o nosso terreno. A Ana pode me ajudar no exemplo. Quando a grande maioria de nós chegou à casa espírita, infelizmente, pela dor. Chegou perturbado, irritado, passou pelo atendimento fraterno, o atendente explicou para ele, recebeu ele, deu amor, explicou, encaminhou ele para as palestras, para o passe. Ele saiu daqui uma beleza. Venha 3, 4 semanas, a pessoa vem, assiste. E aí o problema dele resolveu. Porque aquela ligação mental que talvez estivesse acompanhando ele, aquele peso, se extirpou. O que a grande maioria de nós faz? Bora. Tô bem? Não preciso mais. Só que esquecemos da parte onde Jesus nos fala assim, ó, vá, mas não peques mais, para que algo pior não lhe aconteça. Essa parte a gente esquece e volta a viver a vida como ela era, do mesmo jeitinho. O que vai acontecer? Todas as perturbações, preocupações vão voltar. Aí o que a gente tem a brilhante ideia? Vou lá na casa espírita falar com a Ana. Aí volta, a Ana fala assim, irmão, mas você precisa mudar seu pensamento. Você não pode odiar aquela pessoa, você tem que amar. Você tem que fazer como Jesus ensinou, oferecer a outra face. Você precisa se esforçar no estudo. Ó, toda quarta-feira aqui tem estudo. Toda terça tem palestra. Ai, a gente começa, mas que papo estranho, hein, cara? Eu vou ter que fazer tudo isso. Não era muito mais fácil ela dar o passe em mim e tá tudo certo? Aí a gente já se incomoda, porque a gente quer que os outros façam por mim. Ela pode tirar, ela consegue tirar. Aí a gente começa a mostrar o caminho, a pessoa toma o passe, sai da casa e fala assim, você sabe o Pederneiras onde tem um centro mais forte? Porque aquele lá é fraco, não resolveu o meu problema. Essa é a nossa história. A gente quer que o templo religioso, a igreja católica, o templo protestante, os evangélicos, a casa espírita resolva um assunto que é meu. Se eu guardo ódio, rancor, maledicência, maldade no meu coração, não tem casa, não tem templo religioso que vai resolver essa questão. Nós vamos ter que fazer isso. O plano espiritual, o anjo da guarda, não ajuda? Anjo guardião ajuda? Está pronto, intuindo, dizendo o caminho a seguir. Intuindo, melhor dizendo, o caminho a seguir. Só que se nós estivermos surdos a eles não vão catar na nossa mãozinha e falar, anda por aqui, filho, que vai dar tudo certinho. A gente não entende que é um compromisso nosso, porque Deus nos criou simples e ignorantes de saber. E o desvio do caminho que nós fizemos foi por conta nossa. Usando o nosso tão falado livre-arbítrio que a gente esquece que nós temos sim o livre-arbítrio, mas precisamos responder por ele. Caminhamos por caminhos escusos, que nos trouxeram até aqui, no mundo das provas e das expiações, aonde o mal sobrepõe o bem, mas não é no outro, é em mim. Então sempre é culpa do outro. No movimento espírita, culpa-se o coitado do obsessor. Ai, aquele obsessor que ele está fazendo comigo. Tá nada. Ele só sintonizou com a tua energia. Ele só sintonizou com o teu pensamento. Ele só gosta das mesmas coisas que você gosta. Longe de um inimigo, ele é um amigo, porque ele se afiniza.
e nós continuamos pondo a culpa no outro. Essa história nossa é longa, gente. Não entendemos que nós somos responsáveis pelo nosso caminhar, né? E eles dão um remédio para nós, que nem sempre a gente toma. Eles falam assim, ó, pede, que nós vamos dar a força necessária. Mas eles dizem assim, ó, apresenta-te na tua relação com Deus com humildade e não com arrogância. Sem isso, serás abandonado às tuas próprias forças e tuas quedas serão a punição de teu orgulho. Rodrigo, mas nunca quando a gente vai rezar, a gente se relaciona com Deus com orgulho? Será? Nunca pensaram assim, naquela oração? Senhor, e eu que sou tão bom, que vou na casa espírita, que faço palestra, que vou no seminário, queria tanto aquela coisa que o Senhor deu para aquela pessoa que faz isso, aquilo outro. Por que isso, Senhor? Isso é uma relação de humildade com Deus? É uma relação de arrogância? Queremos mostrar para Deus o quanto nós somos bons e quanto o outro é ruim, esquecendo que o Pai conhece o nosso coração muito antes do que a gente imagina. Eles estão dizendo para nós, se relacione com Deus como um pai de verdade. E com o Pai você conversa, você explica, você coloca as suas dores, você diz para Ele o que está te machucando. E a resposta vai vir. Talvez não do jeito que a gente queria uma receitinha de bolo, mas o Pai vai se encaminhar de mandar a mensagem chegar. Basta que atentemos para o que Jesus nos disse, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muito bem. Fizemos na primeira parte aqui, mais 1h30 por aí a gente acaba a palestra, coisa rápida. Mais ou menos. Aí, sim, a primeira parte eu quis pegar muito Kardec, sempre lúcido, né? Que fala a razão, nos chama a razão. Mas Jesus, no seu encanto, na sua doçura, ele fala diretamente ao nosso coração. E a gente vai tocar agora no Evangelho também de Mateus, capítulo 6, versículo 19, 21 e 25 a 34, aonde tem uma simbologia muito bonita nas palavras de Jesus. Ela é até poética, mas ela tem um fundo moral que é importante a gente pensar. Jesus está falando de novo, vai nos explicar, melhor dizendo, por que a gente se aflige tanto com o que está na frente. Ele começa a narrativa dizendo assim, ó, olhai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem acumulam nada em celeiros, mas vosso Pai Celeste as nutre. Vós não valei mais do que elas? E quem dentre vós, com suas preocupações, pode ajuntar um só côvado é uma unidade de medida de 66 centímetros, a mais ao comprimento da sua estatura? Se a gente olhar para isso aqui, vai ficar uma conversa razoavelmente estranha, mas vamos buscar o cerne. Como nós, as aves também é a obra da criação, não é isso? Deus os criou, com um propósito como nós temos. E aqui, as aves dos céus, onde Jesus diz que elas não semeiam, nem colhem e nem juntam nada em celeiros, mas vosso Pai Celestial as nutre. Quando nós olhamos para as aves, o que elas fazem? Elas embelezam o lugar onde elas estão, não embelezam? A gente não gosta de ver uma ave bonita. Elas semeiam, levam as sementes de frutíferas e árvores para todo local. E quando a gente pode pensar em aves, eu vou pensar em abelha. O que as abelhas fazem por nós, por exemplo? Polinizam todos os alimentos nossos, milho, laranja, tomate. As abelhas vão lá e polinizam tudo isso. Quando a gente olha para isso, Jesus está dizendo assim para nós, sabe por que elas não se preocupam com comer e com beber? Porque elas cumprem fielmente o papel a que elas foram criadas. Elas servem a Deus na essência do que foi pedido. Então elas não estão preocupadas se vai chover, se não vai chover, se elas vão ter que comer, se vai fazer frio, se vai fazer calor. Porque o Pai, na sua infinita bondade, ampara a todos os seus filhos. E agora a analogia é com a gente. Nós seguimos ou cumprimos fielmente a proposta para a qual fomos criados?
Para que fomos criados? Para o amor, para a perfeição. De novo, a doutrina espírita nos apresenta na questão 114 que longe da lei divina, nós somos infelizes. Então, quando nós não cumprimos a lei do amor, e aqui eu estou falando na essência dela, nós somos capazes de viver a lei do amor 7 dias na semana? 365 dias no ano? Não. E quando a gente se afasta da lei de Deus, já nos é dito que só nos sobra angústias e dor. E como eu não cumpro o meu papel perante ao Criador, a angústia começa a tomar conta de mim. O que vai ser de mim amanhã? Vejam bem, não estou dizendo que a gente não tem que preocupar com a roupa de vestir, nem o que comer. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando das preocupações materiais que assolam a nossa mente, a nossa vida e assolam. Porque a gente não entendeu ainda que nós somos seres espirituais na experiência de carne. Não significa que não devemos trabalhar e não conquistar, devemos. Mas lembram do exercício? Como eu quero estar daqui 10 anos? Será que eu quero estar desencarnado, angustiado porque eu não fiz o que eu precisava fazer em mim? Já viram alguma ave tirando pica-pau, preocupado com o que comer? Não, porque eles servem a Criador e nós ainda não servimos fielmente a Deus. É por isso que nós nos angustiamos tanto com o dia de amanhã. É por isso que estamos preocupados com o que vai acontecer, porque não confiamos que o Pai vai dar o melhor para mim. Mesmo que esse melhor não seja aquilo que eu estava querendo, que eu estava esperando, porque eu não sei o que é bom para mim ainda, 100%, né? E o final é fantástico, né? Quem de nós, preocupado como somos, conseguimos ganhar tamanho? Só conseguimos ganhar largura, né? Mas a altura não dá mais. E ele continua, né? E por que também vos inquietais com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. E, no entanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Quando a gente olha os lírios do campo, as flores, do modo geral, elas também embelezam o nosso ambiente. Elas também transpassam beleza. Alguém consegue ficar triste perto das flores, um lugar florido, bonito? Não, aquilo encanta a gente, né? Ele está dizendo de Salomão, né, do rei Salomão, que tinha toda a riqueza, não era capaz de se vestir como o lírio. Ele não está falando da roupa, ele está falando da pureza. Que nem todo o dinheiro que nós possamos arrecadar para nós, para a minha vida, vai ser capaz de eu me vestir como o lírio do campo, porque o lírio do campo é simples, o lírio do campo é puro. E as flores também representam a vontade do Pai, porque elas sabem que elas vão nascer, crescer e muito provavelmente serão queimadas. E nem por isso deixam de embelezar o lugar onde elas vivem. E nós embelezamos o lugar onde nós estamos? Não estou falando de beleza física. Será que aonde nós chegamos o ambiente fica tranquilo, sereno? Será que todos que chegam até nós sentem a presença do Criador em nós? Reflexões que nós vamos fazendo, né? Por fim, quando a gente pega, por exemplo, uma rosa florida, bonita, pega uma pétala dela e rasga, o que acontece? Ela exala perfume. Então a rosa, mesmo machucada, mesmo ferida, é capaz de entregar o seu lado bom. As flores, os lírios, servem ao Criador para aquilo que foram criados, servem na essência, na pureza, seguem aquilo que foi proposto para eles. E nós, quando somos feridos no nosso orgulho, na nossa vaidade, perfumamos o ambiente como as rosas? Ou ainda revidamos, exalando o nosso ódio, nosso rancor, a nossa maledicência? Tudo isso nos leva a encontrar coisas que nós não queremos dentro de nós ainda. Jesus nos apresentou que é necessário que morra o homem velho, de princípios velhos, de conduta antiga, para que nasça o novo homem do Evangelho, o Evangelho do amor, da bondade e da maledicência, né? E sem maledicência, melhor dizendo. Ele finaliza assim, ó. Portanto, se Deus se preocupa em vestir de tal forma uma erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais será a sua preocupação em vestir-vos, ó homens de pouca fé. Não é a primeira e nem a última vez no Evangelho que Jesus se refere a nós dizendo assim, homens de pouca fé.
Se nós desenvolvêssemos a fé raciocinada que Kardec nos apresenta e construíssemos essa base sólida dentro de nós, nenhuma das intempéries do mundo nos abalariam. Não teríamos problema? Teríamos, sem dúvida, porque nós precisamos experimentá-los, mas não nos abalaríamos com ele, não nos afastaríamos da lei de Deus. Mas Jesus deixou para nós a receitinha do que fazer. Não vos inquieteis, pois, dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Assim fazem os gentios. Ele está dizendo assim, ó, os gentios, para quem não conhece, é todos que eram de fora de Israel na época. Então, tinha o povo de Israel e todos os de fora eram os gentios. Ele está dizendo assim, ó, eles que não conhecem a lei do amor, devem se preocupar com isso. Mas a nós, que já foi dado conhecer a lei do amor, não deveríamos mais estar preocupados com isso. Jesus está dizendo assim, ó, para vocês que já foi apresentado que a felicidade não é desse mundo, que há muitas moradas na casa de meu Pai, que eu vou preparar um lugar para vós e venho buscar-vos. Para nós, isso já não deveria nos atormentar tanto. Mas para quem ainda não conhece Jesus, ele compreende. Então, muitas vezes nós vamos olhar para fora no mundo e vamos ver pessoas extremamente egoístas nesse sentido de querer tudo para elas, de querer, mas às vezes não conhecem Jesus. Longe de criticá-las e condená-las, nós devíamos ter piedade, porque nessa encarnação nos foi apresentado Jesus, mas quantas outras talvez a gente recusou e viveu da mesma maneira, não sendo intolerante, não tendo compaixão para com o outro. Mas Jesus continua o ensino. Então, assim fazer os gentios, que estão à procura de todas essas coisas, mas vosso Pai sabe do que tem necessidade. Ele diz assim, portanto, procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está angustiado? Está difícil viver assim? O dia de amanhã nos assusta demais? Procurai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E onde está o reino de Deus, gente? Aqui, ó. Eu preciso vir para dentro de mim e ajudar o Cristo a construir em mim o reino de Deus. Eu preciso pacificar meu coração. Eu preciso modificar isso que está tudo dentro de mim. Buscar o reino de Deus não é algo para fora. É algo para dentro. É me transformar. É me modificar. Através de muita oração e muito esforço. Portanto, procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Vamos lá. Todo mundo concorda que Deus é justo? Sim ou não? Tem alguém falando não, Alexandre, na internet? Se tiver, bloqueia. Então todo mundo concorda que Deus é justo. Soberanamente bom e justo. E um Pai que é soberanamente bom e justo sabe o que cada um de nós precisa. Não tem privilégios na casa do Pai. Privilégios é coisas nossas. Daqueles que a gente gosta mais, a gente privilegia. O Pai justo entrega a cada um segundo as suas obras. Não tem segredo. Para parar de se afligir, buscai primeiramente o reino de Deus. Buscar conhecer o Evangelho, gente. Eu vou falar de nós espíritas, né, que na casa espírita. Procurai conhecer o Evangelho, livro dos Espíritos, céu e inferno. Quer entender a questão do céu e inferno? Kardec nos explicou. Livro dos Médiuns, para quem gostaria de conhecer mais sobre mediunidade. Obras póstumas. Gênese. Procurai primeiramente o reino de Deus. E alguns dos amigos que nos assistem, que não sejam espíritas, procure a tua religião, a tua casa, lá vai ter a mensagem. Porque a mensagem é para todos, ela não é seletiva. Procurai o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Não vamos aumentar a nossa carga que já não é leve. Não, Jesus não está dizendo que a gente não deve traçar o horizonte, porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho leva. Ele está dizendo da aflição que nós geramos em nós mesmos, por não confiar no Pai. E Kardec finaliza a reflexão de forma assim, ó, maravilhosa.
Reforçando, Deus conhece nossas necessidades e as provê conforme o que é necessário. Mas o homem, insaciável em seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário não lhe basta, precisa do supérfluo. Vamos lá. Tem algum problema em eu querer ter um carro do ano? Não. Mas tem um problema muito sério. Eu não ser grato pelo meu Fusquinha, por exemplo. Porque se eu não aprender a ser grato pelas coisas que eu tenho, eu nunca vou valorizar aquilo que eu conquisto. Então nada do que eu tenho é útil, nada do que eu tenho me atende, porque eu não aprendi a agradecer ao Pai. Eu queria ter uma Ferrari, mas eu tenho que agradecer o Fusca que eu tenho. Eu queria ter uma casa maior, mas eu agradeço a casa que eu tenho, onde a minha família está abrigada do frio, da chuva, meus filhos, meus irmãos. Eu sou capaz de agradecer a Deus por aquilo? Ou eu fico sempre achando que eu merecia algo melhor, mas também não me esforço para isso? Eu queria comer uma comida diferente num restaurante caro. Olha, também. Mas nós somos capazes de agradecer o arroz, feijão e batata frita que a gente tem na nossa casa todo santo dia, que mata a fome do nosso corpo. Kardec está dizendo para nós que o problema é que a gente não limita os nossos desejos. Nós somos insaciáveis por não ser gratos a Deus, não somos gratos, melhor dizendo, a Deus, por estarmos aqui encarnados, tendo essa nova experiência aqui na matéria. E esse desejo incontrolável de mais e mais e mais e mais é o que nos mantém aqui no mundo das provas e das expiações. Um mundo extremamente ainda materialista, porque nós somos materialistas. Então a nossa relação com Deus, ela está distorcida. Eu sempre falo que nós somos pedintes espirituais. Pedimos, recebemos, aí eu vou falar por mim, recebo muito mais do que eu mereço e agradeço muito menos do que eu devia. Essa é a nossa relação com o Pai. Nós cobramos demais a Deus, que já nos deu tudo, nos deu a vida e nos dá toda a oportunidade de transformação moral. O grande problema está em mim controlar os meus desejos. Porque o Pai concede a cada um de nós o livro da vida, onde a página em branco de amanhã, o que está lá corre por minha conta. Eu sou capaz de modificar tudo isso. Eu sou capaz de controlar os meus instintos. Eu sou capaz de controlar o mal que ainda vive em mim. Mas eu preciso direcionar a minha busca. E Jesus deixou o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. E aqui ele está dizendo: procura primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E tudo o resto, todo o resto, tudo vos será acrescentado. E a pergunta do início, eu deixo ela no final. O que eu busco e o que eu espero encontrar? A hora que nós respondermos a esse questionamento, nós teremos resolvido uma boa parte do enigma da nossa vida. Que todos nós possamos ficar em paz. Muito obrigado por me ouvirem, pelo carinho, pelo respeito. Aos amigos da página também, meu muito obrigado. E que Jesus possa permanecer sempre em nós, que a paz do Cristo permeie os nossos corações. Ana, você vai fazer? Não sei para vocês, mas eu acho que o Evangelho é lindo, o Evangelho, mas ele vem sempre com um puxão de orelha muito bem dado, né? A lição que o Rodrigo nos trouxe é que somos crianças mimadas ainda, né? Birrentas, talvez, na evolução, na escala evolutiva. Vários comentários durante a palestra, que realmente a gente chega até o centro, quando consegue vai embora, não quer saber, vira as costas, conseguiu o que eu quis, aí cai de novo, volta e assim por diante. Esquecendo que nós poderíamos ser luzes para outras pessoas, exemplos de vir no centro e compartilhar o que a gente encontra
Muitas pessoas olham para a gente como exemplos, como luzes, né? Então fica a dica do Rodrigo aí, para a gente nos policiarmos melhor. Como sempre eu digo, palestra para ser ouvida novamente, e difícil colocar em prática, mas eu acho que a gente chega lá um dia. Então eu peço a todos nesse momento, depois eu vou ler toda a palestra, o Alexandre deixa um texto referente à palestra. E a gente não lê o texto no final da palestra, né? E eu vou começar a ler porque tudo se encaixa, eu acho que fecha a palestra com chave de ouro. Mas antes, eu queria convidar todos a uma oração, que a gente se acomode, tanto aqui quanto os amigos que estão em casa, confortavelmente, ligados nessa energia superior de Deus, nesse ambiente de paz e de luz, nesse passo coletivo. Mentalizemos a imagem de Jesus, nosso irmão, com seus braços abertos, um abraço fraterno em nós, que acolhe, que ampara, que abriga, que acalma os nossos corações. E nesse abraço, que nos lembremos de Deus, que nós coloquemos nossa vida em suas mãos, tenhamos fé, que sejamos menos ansiosos, que sejamos mais amorosos, que tenhamos toda a confiança no Pai. Se não recebemos o que pedimos, a maioria ou todas as vezes é para o nosso bem. Que Jesus nos ajude no caminho da luz, da paz e do amor ao próximo, que consigamos ter em nossas vidas um momento para o próximo de um olhar carinhoso, de um momento de palavra e de amor. Que a luz chegue a todos os nossos irmãos aqui presentes, estendendo-se aos seus lares, a seus familiares, a todas as pessoas que pediram oração, a todas as pessoas agora nesse momento que pensamos estarmos doentes, as pessoas que desencarnaram hoje, que sejam amparados pela espiritualidade maior, as pessoas que pediram orações por vários motivos, pelos filhos, por motivos de doença, que Jesus consiga levar o equilíbrio a todos nós. Agradecidos que somos a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso irmão maior, e a espiritualidade amiga que está conosco, sabemos que já recebemos todas as bênçãos que pedimos. E o texto, para finalizar, buscai e achareis. Para equilibrarmos a nossa atitude mental na vida diária, recomendamos um interessante roteiro elaborado pelo professor José Herculano Pires para que nos conduzamos no dia a dia. Primeiro, ao acordar, diga a si mesmo: Deus me concede mais um dia de experiências e aprendizado. E fazendo que se aprende, vou aproveitá-lo. Repita isso várias vezes, procurando manter essas palavras na memória. Segundo, ligue-se aos pensamentos bons e alegres. Repila as más ideias. Compreenda que você não nasceu para ser bom, que você nasceu para ser bom e normal. As más ideias e as más tendências existem para você vencê-las, nunca para se entregar. Mude a maneira de encarar os semelhantes. Na essência, somos todos iguais. Se alguém está irritado, não entre em sua irritação. Trate-o com bondade, ajude-o, que também será ajudado. Vigie seus sentimentos, pensamentos e palavras nas relações com os outros. O que damos, recebemos de volta. Não se considere vítima. Você pode estar sendo o algoz sem perceber. Pense nisso constantemente para melhorar suas relações com os outros. Viver é permutar. Examine o que você troca com os outros.
Ao sentir-se abatido, não entre nesse astral. É difícil sair dele. Lembre-se de que seus males são passageiros, mas se você os alimentar, eles durarão. E é você quem sustenta seus males. Cuidado com isso. Frequente a instituição com que se sintoniza. Não fique pulando de uma para outra. Quem não tem constância, nada consegue. Se você ouve vozes, não dê atenção, reflita simplesmente. Não tenho tempo a perder. Se você tem visões, sente toques ou arrepios, não dê atenção, nem se assuste com esses efeitos físicos. Leia diariamente, de manhã e à noite, ao deitar-se, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e medite sobre o que leu. Abra o livro ao acaso, neutralize influências negativas com o poder da sua vontade. Reformule o conceito de si mesmo. Você não é um pobrezinho abandonado no mundo. Os próprios vermes são protegidos por leis naturais. Estabeleça, pouco a pouco, o controle de si mesmo, com paciência e confiança. Você não depende dos outros, depende da sua mente. Mantenha arejada. Estude as obras de Allan Kardec. Fica a dica para todos nós. Que assim seja.